falar com você tremendamente, vai falar no seu coração e vai mudar completamente, não só a sua história, não só a sua vida, mas vai mudar a história da sua família, a história da sua casa, o rumo das coisas que você tem passado. Amém? E eu quero que você preste muita atenção em tudo que hoje você ouvirá e aprenderá. Amém? E hoje eu quero começar um texto, na verdade um título, que como sempre eu venho fazendo, hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero que você, antes de receber de Deus uma direção, de receber de Deus aquilo que você busca, aquilo que você tanto pede, até porque se a gente fizer tudo conforme a nossa vontade, nós não vamos conseguir nada. Por isso nós temos que tudo quanto formos fazer, temos que fazer conforme a vontade de quem? Você sabe fazer a vontade de Deus? Ou melhor, você sabe quando você está na vontade de Deus? Pastor, como que eu sei que eu estou ou não na vontade de Deus? Fazendo o que Deus quer, fazendo o que Deus me pede. É fácil, é simples. Quando Deus te pede algo, quando Deus te manda fazer algo, às vezes aquilo que Deus manda fazer te desagrada, não é o que você quer. Mas se é da vontade de Deus, eu tenho que, ainda que não me agrade, eu tenho que executá-lo, eu tenho que fazê-lo. Amém? E hoje o título da nossa mensagem é: não seja manipulado. O que você plantar, você colherá. Amém? Título da mensagem de hoje, se é que eu posso dar o título. Ao decorrer de toda a mensagem você vai entender o título: não seja manipulado. O que o homem plantar, o que você plantar, você colherá. Mas fica o momento da palavra de Deus. Nós voltamos já já. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Romanos capítulo 12, versículo também de número 12. Olha o que diz, Romanos 12, 12. Pastor, o que significa ser manipulado? Manipulado significa mistura. Você sabe o que é manipular? É você pegar de uma substância e acrescentar a ela o que não é dela. Exemplo, se você pega uma areia branca, e coloca no meio dessa areia branca uma areia preta, o que você fez com aquela areia? Você manipulou, porque você trocou o que de fato era dela com outra coisa. Então manipulado ou manipular significa você acrescentar aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. Então uma vez que alguma coisa me é acrescentada, uma vez que uma coisa que não é de mim é adquirida, eu sofro uma alteração, podendo interceptar o processo, o curso da coisa. Então se Deus tem uma revolução para você, olha para mim, se Deus tem um destino para você, e você no meio da circunstância, no meio do caminho, sofre uma manipulação, uma alteração, você pode desviar, interceptar o processo, o curso das coisas, conforme Deus estava fazendo. Por isso, não seja o quê? O que você plantar, o que você plantar, não seja influenciado. Então quando uma pessoa, alguma coisa na vida dela é alterada, ela é praticamente manipulada. E quando sofre manipulação, é porque ela está sendo fortemente influenciada por algo. Amém? Não perca a essência de quem você é. Não perca a essência de quem Deus te fez tornar. Quando que eu perco? Quando eu deixo alguma coisa que não faz parte de mim se apegar em mim. Quando alguma coisa em mim é adquirida, isso significa que eu fui manipulado. Você quer ver Romanos 12, 12? Vamos ler? Alegrai-vos
na esperança, sedes paciente aonde? Na tribulação. Perseverai onde? Na oração. Eu vou ler nessa Bíblia, nessa tradução minha aqui, ó. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Então, a minha maneira de proceder diante da vida, de qualquer circunstância, tem que ser de que maneira? Tem que ser boa, alegre, disposta para frente, ligado. Tem que ser uma expectativa boa. Aí ele continua dizendo: não desistam em tempos difíceis. Conseguiu digitar isso aí? Mas orem com fervor. Ó, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis. Diga aí: eu não posso desistir em tempos difíceis. Aí ele diz mais: mas orem com fervor. Então, em tempos difíceis, ao invés de eu ser pressionado a desistir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permitir a manipulação em mim afetar aonde? A eu fazer alguma coisa. O que? Orar. Eu não posso permitir a circunstância que tenta me manipular, que tenta me alterar, que tenta inverter o que eu sou, fazer com que eu faça o que não devo. Mas na dificuldade eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus com intensidade. Mas por que eu estou falando isso? Lembra do título da mensagem? Não seja manipulado. O que você plantar, você vai colherá. Então não permita a situação de dificuldade fazer você errar, fazer você olhar para aquilo que não deve, fazer você tomar uma decisão precipitada, fazer você enfiar os pés pelas mãos, fazer custar alguma coisa na sua vida. Então o que eu devo fazer na dificuldade? Pressionado pela influência, pelo tempo difícil, o que eu tenho que fazer? Orar. Essa é a influência da dificuldade na minha vida. Eu tenho que buscar. Amém? Gálatas 6:7. Olha o que diz lá. Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também o que? Tudo que o homem semear, isso também. Então aqui a Bíblia está dando uma recomendação para você: não erre, não seja influenciado, não seja manipulado, não seja alterado, não permita nenhuma situação aderir a você que não te pertence. Porque uma vez que eu permito algo aderir em mim, pegar em mim, misturar, porque manipulação é quando existe uma mistura. Quando algo que não me pertence mistura, pega, está no meio, eu corro o risco de fazer o quê? De errar. E se eu errar, o que eu plantar, eu vou o quê? Então não erre. Não seja manipulado. Pastor, mas é que está tão difícil para mim. É que eu estou sofrendo tanto na minha vida financeira, eu estou sofrendo tanto na minha vida sentimental, eu estou sofrendo tanto na minha vida espiritual, eu estou sofrendo tanto na minha vida financeira. O senhor não tem noção de como eu estou sofrendo, de quanta luta, quanto pensamento eu ando tendo, de quanta coisa passa na minha cabeça, passa no meu coração. O que eu de fazer? Olha para mim, não erre. Ao invés de você, com a dificuldade difícil, com a dificuldade que se levantou, ser pressionado a alterar o curso da coisa, você tem que fazer o que no tempo difícil? Se apegar mais com Deus e não errar. Porque o que você fizer, os hábitos que você tomar, o que você plantar, você vai o quê? Vou ler em outra tradução: não se iludam. Lembre-se que vocês não podem desprezar a Deus. Ninguém faz Deus de bobo. Um homem sempre colherá justamente o produto que ele mesmo plantou. Olha que coisa. O homem sempre colherá justamente o produto
que Ele mesmo, da semente que Ele mesmo. Então na dificuldade, olha para mim, ao invés de você ser pressionado a errar, se aproxime de quem? Vai buscar Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo buscar Deus, é que está tão difícil. Então você está sendo manipulado, você está sendo influenciado, porque na dificuldade a Bíblia diz que eu tenho que orar, eu tenho que me aproximar de Deus. Ficar murmurando pelos cantos não vai mudar, ficar pensando coisa errada não vai mudar, ficar murmurando, reclamando não vai mudar, ficar atribuindo a sua luta a uma situação ou a alguém não vai mudar. O que eu tenho que fazer? Eu não posso errar, eu tenho que, com a dificuldade, ser pressionado ao quê? A melhorar. Amém? Então nós sempre teremos uma consequência do que nós fazemos. Por isso, não tome nenhuma decisão que pode comprometer sua vida. Tem que ser certeira, tem que ser certa. Não se deixe ser manipulado. Em Mateus 6, você já deve ter ouvido, a Bíblia ensina a oração do Pai Nosso. Quem já ouviu a oração do Pai Nosso? Já ouviu a oração do Pai Nosso? Você sabe o Pai Nosso de cabeça? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como aos nossos ofensores, não deixeis cair. Leia, fala agora, bem forte. Mas livrai-nos. Diga, Deus pode e Deus quer me livrar do mal. Fala para quem está do seu lado: há males que Deus pode e Deus quer te livrar. Diga, Deus quer livrar você. Então existem situações que nós podemos evitar passar. Tem males que Deus pode e Deus quer nos, mas do contrário, tem males, tem dificuldades, problemas que são inevitáveis, que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que dar cara para aquilo, você vai ter que chamar a responsabilidade para si, vai ter que encarar o problema como ele é. Só que ao invés do problema manipular você, ele precisa, quando chegar, forçar você a se aproximar mais ainda de quem? Deus. E não o contrário. Porque uma vez que a dificuldade se instala, e eu sou movido pela dificuldade a fazer outra coisa que não pertence a mim, eu corro o risco de errar. E com o meu erro que eu plantei, certamente eu colherei. Amém? Mas o que eu quero tratar com você hoje, a questão é que o que você se torna quando passa por uma dificuldade? Quem você se torna quando você passa por algo do qual você pediu para Deus o livrar, pediu ajuda e aparentemente não foi atendido? Quem que você se torna? Quem que você passa a ser? Alguém que é manipulado ou alguém que melhora ou permanece ainda mais fervoroso com Deus? Porque uma vez Jesus estava lá no pé do monte orando, que a Bíblia diz que chegou até a escorrer o quê? Sangue. Porque ele estava prestes a ser pego ali pelo povo e ser massacrado, ser judiado, ser morto. E ele ora a Deus e pede para Deus fazer o que com aquela dificuldade que iria vir? Senhor, se possível, passa de mim este, mas não seja feita a minha, mas seja feita a tua. Deus livrou Jesus de morrer na cruz por nós, não livrou? Jesus não sofreu um açoite sequer. A hora que Jesus orou, que chegou a sair sangue, a Bíblia diz que vieram anjos, colocou tudo, todos os pingos nos rios, resolveu praticamente tudo. Jesus não sofreu sequer uma bofetada de ninguém. Foi isso? Não.
Jesus não conseguiu livrar daquele mal? Ah, por quê? Porque tem situações que são o quê? Inevitáveis, você tem que passar por ela, você vai ter que enfrentar ela, e quando ela chegar, ela não pode manipular você, ela não pode mudar quem você é, mas ela tem que fazer você se aproximar mais ainda de quem? Por isso a questão é, quem você se torna quando você passa por uma dificuldade da qual você pediu para Deus te livrar? Quem você se torna quando você passa por algo que aparentemente você não foi atendido? O seu comportamento tomado diante dessa dificuldade, a sua atitude vai demonstrar indícios se em você houve alteração no processo ou não, se houve em você manipulação e influência ou não. Quem você era antes na luta e quem você é depois que a luta chegou. Quem você vem sendo? Quem você era antes da dificuldade e quem você é após a dificuldade, nela, na luta, na tempestade, no problema. Porque tem gente que antes da dificuldade chegar, levava uma vida de mar de rosa, fazia o que bem queria, ia à igreja quando queria, buscava Deus quando queria, quando tudo estava fluindo, estava fluente, estava saindo do jeito que ela queria, as coisas estavam dando certo, a vida dela com Deus era diferente da qual é hoje. Quer dizer, ela era uma antes da luta, e depois que a luta veio, ela se tornou. Por quê? Porque a luta fez o que com ela? Manipulou, aderiu nela uma coisa que não é dela. Porque antes da luta ela era alguém, e agora? Tem gente que antes da luta era fervoroso, buscava, orava e se consagrava e fazia campanha e ficava ali diante de Deus e pedia sempre uma palavra, Deus dava. Só foi a luta chegar que já fez ela mudar o comportamento, não ora mais, não busca mais. A vida dela com Deus está assim, ó, Deus está de um lado e ela está o quê? Só que eu preciso entender, uma vez que eu estou longe de Deus, eu estou perto de quem? Se você se aproxima de Deus, você se afasta do diabo. Se você se afasta do diabo, você se aproxima, você está perto de quem? Olha para mim, você está perto de quem? A luta que você enfrentou fez você se tornar o quê? Quem você se tornou? Anti-luta e pós-luta. Quem está entendendo isso até aqui? Teve ou não mistura, alteração, adulteração em você? Você já colocou combustível adulterado? Quem já colocou? Você chega num lugar, às vezes o lugar está fazendo uma forte propaganda, você vê que o negócio está lotando, fazendo fila, aquela coisa, você vai no embalar porque gasolina está barata, e aí todo mundo vai lá, abastece. Daqui uma semana, todo mundo vem com uma notícia. O que aconteceu? Rapaz, meu carro acendeu uma luzinha, ou o meu carro só sai água do escapamento. O que é isso? Indício de que o que você colocou estava adulterado, não era de fato o que estava sendo apresentado. Quem você era antes da luta? Está pensando aí? Pensa aí, ó. Eu, Lucas, quem eu era antes da luta chegar? Coloca o seu nome aí. Você. Quem você era antes da luta chegar? E quem você é depois que a luta chegou? Mudou? Se aproximou? Te fez de Deus se aproximar ou te afastou? Então você está sendo o quê? Não impõe obstáculo sobre o caminho qual Deus lhe dirigiu. Pastor, porque se não fosse Deus, eu não estaria passando por isso. Foi Deus que permitiu. Não coloque obstáculo no caminho que Deus lhe dirigiu. Cuidado para você não adquirir o que não é seu. Porque se Deus te colocou aí, tem um propósito que Deus te colocou nesse lugar. Tudo o que você passa, nada é o quê? Em vão. Tudo tem Não coloque limite em Deus. Tem gente que faz isso? Tem. Êxodo 4:10. Vamos para lá? Êxodo capítulo 4, versículo 10. Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. 4:10. Quem você é antes da luta e quem que você se tornou depois da luta? Êxodo 4:10. Olha o que diz:
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado o quê? Então Deus veio delegar uma função para o Moisés, e Moisés estava limitando quem? Você limita Deus? Não, pastor, eu não limito Deus. Então por que você reclama? Uma pessoa que reclama, murmura, que não aceita a situação ao qual ela passa, ela está limitando o poder de quem? Tem evidência de que ela está sendo manipulada. Moisés, Deus falou: eu quero você, escolhi você, você vai no Egito, vai falar com o faraó, eu quero e escolhi você. Ele disse: Senhor, não tem como, eu não sei falar, eu tenho a boca pesada, eu tenho a língua pesada, eu não consigo me apropriar, eu não sei falar, as palavras não saem coerentemente da minha boca, não tem jeito. Aí no versículo 11, olha o que ele diz: e disse-lhe o Senhor, leia agora bem forte: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ele falou: Senhor, não tem como, eu não sei falar. Ele olhou para Moisés e falou: Moisés, quem fez sua boca? Quem que fez os seus olhos? Tudo que você tem, quem que fez? Não fui eu? Por que você está me limitando? Por que você está querendo parar o que eu quero fazer? E tem muita gente assim, que ela está se limitando e limitando a Deus porque ela está sendo má. Ao invés da dificuldade fazer ela de Deus se aproximar, está fazendo ela ser uma coisa que ela não é. Está fazendo ela retroceder, recuar. Está fazendo ela ser uma coisa que Deus não quer que ela seja. E isso é sinal de que ela está sendo má e influenciada. Eu pergunto: você é influenciado? Quem que você era antes da luta? Quem que você é atualmente? Ontem eu contei uma história, e eu quero contar essa história de novo hoje, e eu quero que você entenda. Uma vez no Japão, olha para mim, os pescadores, eles pescavam aquele monte de peixe pertinho ali da praia do Japão, e de tanto pescar, os peixes começaram a sumir. Então cada vez mais eles tinham que pescar mais longe. Escute para você entender. E aí um dia eles começaram a notar que quanto mais longe eles iam, demoravam para voltar, a qualidade do gosto do peixe se perdia. Então quando eles chegavam depois de dias viajando com aquela remessa de peixe, os clientes que compravam, quando comiam, percebiam que estava estragado, estava ruim. Então o que eles pensaram? Não tem como fazer desse jeito, não tem peixe perto, vamos ter que ir longe. Então o que nós vamos fazer? Vamos comprar um congelador e vamos congelar. E aí pescaram aquele mundo de peixe, colocaram dentro lá do congelador, trouxeram o seu destino. Só que quando chegou no destino, ainda se percebia a diferença do peixe fresco, o peixe congelado. Os clientes não viam. Eles tiveram que adotar outra maneira. Não tem jeito, não tem como. O que nós vamos fazer? Vamos instalar dentro do navio um tanque de água bem grande. E aí toda vez que a gente pescar, a gente coloca os peixes dentro do tanque, eles vão chegar vivos no destino. E assim aconteceu. Eles fizeram desse jeito. Só que quando chegava ainda no destino com aquele tanque, com os peixes vivos, tinha diferença no sabor, porque os peixes não nadavam com vigor. Os peixes estavam ali por estar, sabe, acomodado, parado, não tinha disposição. E aí eles inventaram uma nova. Colocaram um tubarão pequeno dentro do tanque. Para chegar desde a pescaria até o destino, os peixes eram forçados a lutar pela vida. E aí os peixes corriam de um lado, corria do outro, o tubarão ia, alguns ele conseguia pegar, os outros não, os outros fugiam. Quando chegavam no destino, sabe o que acontecia? O mesmo gosto do peixe fresco estava naqueles peixes que estavam dentro do tanque com o tubarão. Por quê? Porque o tubarão não é colocado na vida de ninguém para matar. A luta não vem na vida de ninguém para te destruir. Quando surge uma dificuldade, é para despertar em você uma habilidade e um talento que já está enterrado.
parado, acomodado, já está estacionado, já está acostumado, e aí surge uma situação, a pessoa é forçada a dar o melhor dela, a pessoa é forçada de Deus se aproximar, para quê? Não é para acabar com ela, é para fazer dela melhor do que um dia ela já foi. Eu pergunto, tem tubarão no seu barquinho hoje? Dentro do seu tanque de peixe? Tem um tubarão aí hoje? Não é para te destruir não, é para fazer você ser melhor. Só depende de você. Fala para quem está do seu lado, só depende de você. Diga mais uma vez, só depende de você. Amém? Quem está entendendo isso até aqui? Quem você tem sido antes do tubarão e quem você está sendo depois? Quem você era antes da luta e quem que você é depois da luta? Mudou? Está sendo manipulado? Cuidado. Você pode sair dessa situação para uma revolução, ou você pode sair dessa situação para a sua própria destruição. Vou repetir isso. Você pode sair dessa situação para a sua revolução, ou você pode sair dessa situação para a sua própria destruição. Tudo depende o que você tem se tornado quando se encontra em luta, em aflição, em dificuldade. Se houve alteração ou influência em você, se houve, cuidado. Essa luta pode revolucionar sua vida, ou essa luta pode acabar de vez com você. Por isso não seja manipulado. Você quer ver? Provérbios 4, 23. Escreveu esse aí também ou não? E eu mandei antes, hein? Provérbios 4, 23. Eu vou ler na Bíblia normal, depois eu leio nessa tradução, tá bom? Provérbios 4, 23. Vamos ler? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Olha aqui para mim. Tenha cuidado, outra tradução, com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que tem sido fabricado dentro de você? O que tem sido gerado, construído dentro de você? O que tem movido você a ser quem você tem sido? Quem você era antes do tubarão, da luta? E quem você está sendo agora? Quem está entendendo isso? O que tem sido fabricado dentro de você? O que tem sido construído dentro de você? Aí está a resposta, porque a vida de muita gente ainda não mudou. E não vai mudar. Enquanto você não mudar, o que você anda o quê? Deixando entrar no seu coração. Enquanto você não mudar o curso de quando a luta surge, você qualquer coisa deixa se levar por aquilo que vem na sua cabeça. O tubarão não vem para destruir, mas vem para despertar uma coisa que em você estava apagada. Vem para despertar em você uma habilidade que estava enterrada, e não para acabar com você. Quem está entendendo? Gênesis 40, para a gente terminar. Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. O que você anda pensando? O que anda dentro do seu coração? O que você tem dentro de você? Ah, pastor, não tem nada não, coisa é besteira, tá aí porque sua vida não muda. Porque a luta tem que fazer você despertar uma coisa que você nem você sabe que você tem. Fazer você ser melhor do que você já foi. Amém? Gênesis 40. Eu vou ler os 5 e depois eu explico toda a história, tá bom? Gênesis 45. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite.
cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Então o que estava acontecendo? O padeiro e o copeiro tiveram um desentendimento com Faraó e foram mandados para a prisão aonde José estava preso. Quando chega na prisão, olha o que aconteceu. O José, como era alguém que aonde colocava a mão prosperava, ele já era chefe da prisão. Então ele ficou cuidando daqueles dois. Aqueles dois eram abaixo dele, José era acima. Um dia os dois acordam meio perturbados, começam a andar de um lado para o outro, começam a ficar meio descontente com o que haviam sonhado. E a Bíblia diz que cada um sonhou o seu. Cada um foi dirigido pelos seus próprios pensamentos. Olha aqui para mim, o que eu plantar, eu não vou colher o que você plantou, você colhe o que você planta. Eu colho o que se eu plantar coisa boa, eu vou colher o quê? Agora se eu plantar coisa ruim, eu vou colher o quê? Então o copeiro foi levado por um pensamento, o padeiro por outro, ambos tiveram um sonho. Versículo 6: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhes: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair o quê? E faz-me sair. Então a Bíblia diz que o copeiro vem ali diante, o copeiro mor vem diante do José e conta para o José o sonho que ele teve, porque o José, ele conseguia interpretar. E aí ele contou: rapaz, eu fiquei perturbado, eu sonhei que saía uma vinha, e aquela vinha 3 sarmentos, e daqui a pouco eu pegava aqueles cachos de uva e espremia no copo de Faraó. Eu não sei o que significa. O que significa isso? O José disse: daqui 3 dias você vai voltar para o lado do rei, você vai voltar a fazer o que você fazia, você vai ter a chance, a oportunidade de revolucionar a sua vida. Quando o padeiro viu que o José deu o sonho para o copeiro, ele foi lá falar o dele também. Olha o dele, 16: vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então José respondeu e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. É o seguinte, padeiro, daqui 3 dias você vai morrer. Daqui 3 dias vai acabar para você. Daqui 3 dias não vai ter mais jeito. Olha aqui para mim. Um sonhou que 3 dias a vida dele seria revolucionada. O outro sonhou que daqui 3 dias a vida dele seria destruída. O sonho do padeiro levou ele para a morte. O sonho do copeiro trouxe revolução. Tudo depende de como você interpreta a dificuldade, de como você atua na luta, no problema, quem você se torna, ou o que é gerado dentro de você quando surge uma dificuldade. Olha aqui para mim,
Você pode ser o copeiro, trazer revolução, ou com a dificuldade você pode se tornar o padeiro, destruir tudo que tem na sua vida. Tudo depende do que a luta gera dentro de você. Quem está entendendo isso, diga amém. O que você permite ser construído dentro de você enquanto você está preso? O que você constrói dentro de você enquanto você está em luta? O que você constrói dentro de você enquanto você está em dificuldade? O que dentro de você é edificado quando você passa por aquilo que você não quer? É isso que vai dar a sua definição lá no final, lá na frente. Você pode revolucionar, ou você pode ser o quê? Destruído. Enquanto você se encontra encarcerado pelas circunstâncias, pelos levantes, pelas oposições, o que você é? Está pensando? O que você se torna? O rumo do que lhe acontece depende do que você permite controlar suas emoções, seus reflexos, seus movimentos, decisões e suas atitudes. O rumo, pode ser que você está caminhando para o rumo de ser destruído, pode mudar para revolução, dependendo de como você for nas suas emoções, reflexos, movimentos, decisões e atitudes. As atitudes do copeiro levou ele para a revolução. As atitudes do padeiro levou ele para a morte. As suas atitudes, olha para mim, está levando você para o quê? As suas atitudes estão direcionando a sua vida ao quê? Para onde você está indo? A sua vida espiritual depende de alguém? Tem gente que depende. Tem gente que, se a pessoa não estiver com Deus, ela também não. Se não fosse ela, ela não estaria. A sua vida não tem que depender de ninguém. A sua vida tem que depender de quem? Tem que depender de Deus. Você não vai subir para o céu agarrado no pé de ninguém. Você vai subir por suas atitudes. Quem está entendendo isso? Só que tem muitos que, enquanto não passarem por isso, não entenderão. Cuidado. Você pode ser o copeiro, ou você pode ser o padeiro. Ambos sonharam, ambos pensaram, mas o destino foi diferente. Por quê? Porque o copeiro encarcerado se deixou levar por uma coisa, o padeiro encarcerado se deixou levar. Você encarcerado, preso, na luta, está se deixando levar pelo quê? Não seja manipulado. O que você plantar, você vai colher. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Fica de pé para a gente orar. Você está entendendo isso ou não? Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Agora você vai fazer a oração para mudar o destino. Porque pode ser que encarcerado na luta, você que se encontra numa peleja, a sua vida está encaminhando para ser destruído. Só pode mudar. O rumo das coisas para você pode ser transformado se você encarcerado mudar o que tem movido a sua cabeça, a sua mente, seu coração. O que tem sido construído dentro de você. O que tem sido construído de você pode te revolucionar ou pode acabar com você, pode te destruir. Eu não te conheço. Pastor, você não conhece ninguém aqui? O coração não. Eu conheço sua pessoa, mas seu coração não. Deus e você conhecem. Você e Deus sabe se você está caminhando para a revolução ou se você está caminhando para a destruição. Pastor, e aí? O que eu tenho que fazer? Você está sendo manipulado? Está aderindo uma coisa que não é sua? Muda. Pastor, eu não era tão nervoso, agora eu estou nervoso. Qualquer coisinha eu explodo, qualquer coisinha eu falo que está aqui no coração, qualquer coisinha eu falo, eu julgo, eu aponto, eu acuso, eu reclamo. Então você tem que tirar o que foi adquirido com a luta, que não é seu. Porque senão você vai caminhar para ser o quê? Para ser destruído. Pastor, eu adquiri a frieza. Eu não era frio, eu orava. Agora eu não oro mais. Eu oro quando vem na igreja. Olha lá, tem gente que nem na igreja está orando. Tem gente que nem nesse culto prestou atenção. Está caminhando por quê?
Quando for destruído, ai Deus, por que o Senhor deixou? Não, Deus te deu muitos levantes, alertas, desperta, mas você não quis ouvir. O tubarão foi colocado no seu barco, não foi para te destruir, foi para despertar uma coisa que estava adormecida dentro de você, uma habilidade que você tinha e se deixou perder com os levantes, se deixou perder com as dificuldades. Ao invés disso, você tem que fazer o oposto. Eu não vou me deixar levar. Ao invés de eu ser influenciado, eu vou o quê? Eu vou influenciar. Olha aqui para mim. Você está caminhando para a revolução ou você está caminhando para a destruição? Você está caminhando para a sua vida mudar ou você está caminhando para a sua vida acabar? Não, pastor, comigo está tudo bem. E não é porque está tudo bem, porta está abrindo, a bênção está chegando, não é porque as coisas estão acontecendo do jeito que você quer, que significa que a sua vida está revolucionando. Uma pessoa que tem revolução é uma pessoa como eu li lá em Romanos 12:12, lembra? Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Como que eu sei que a minha vida está tendo revolução? Eu estou me aproximando mais ainda de quem? Se você está longe de Deus, a porta pode estar abrindo, os celeiros podem estar abastecidos, você pode ter dinheiro na conta, você pode estar com o maior emprego do ano, você pode estar com a maior aquisição do ano, com a casa nova, com o carro novo, com tudo que você quiser, com saúde, e mesmo assim ser destruído. Isso não significa que a sua vida está sendo revolucionada. Como que eu sei que eu tenho revolução? A luta me faz aproximar mais de Deus, porque bênção todo mundo tem direito de receber. Não significa porque você está sendo abençoado que você está certo. Não significa porque as coisas estão fluindo que você está no caminho certo. Pelo contrário, eu sei que eu estou no caminho certo. Se a luta está me fazendo me aproximar, se eu estou longe, posso estar prosperando, posso estar subindo na vida e mesmo assim ser destruído. Amém? E aí? Você está caminhando para a revolução ou para a destruição? Se está caminhando para a destruição, desperta, ainda tem tempo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu estou na tua presença e oro agora de todo o coração com todos os que estão assistindo. Quantas pessoas, meu Deus, estão se permitindo ser manipuladas pela luta? Quantas pessoas estão se permitindo ser manipuladas pela situação? Estão aderindo a si coisas que a elas não pertencem, assim como aquele padeiro dentro daquela prisão com José, se deixou levar pelos pensamentos e obteve um sonho. O sonho dele, as atitudes que levaram ele àquele lugar quando encarcerado, fez com que ele fosse destruído. Meu irmão, o que você tem sido ou o que você tem se tornado encarcerado, a sua vida pode ter um rumo diferente. Se quando os levantes vierem, você se aproximar de Deus. Tem gente que está longe, tem gente que está se deixando guiar por uma situação, por uma raiva, por uma mágoa, por um ressentimento, uma vingança, uma ira, uma coisa tola, boba que ela deixou entrar na cabeça, na mente dela. Se você não alterar o curso disso, isso vai te destruir. As suas atitudes podem trazer revolução, ou as suas atitudes podem trazer destruição. Quem que você tem sido antes da luta e quem que você se tornou depois da luta, enquanto você está nela? Lembrando que quando o tubarão é colocado no tanque de peixe, não é para que os peixes sejam mortos, mas é para forçar os peixes a agirem de maneira diferente, para não perder o gosto, para não perder a essência, para não perder aquilo que é. Quantos têm perdido a essência do que são? Quantos têm perdido o gosto? Quantos têm perdido o brilho da vida? Têm perdido o gosto pelas coisas, porque ela se deixou lá atrás manipular por uma situação. Você pode se levantar agora, você pode ser melhor do que um dia você foi. Se a sua vida está caminhando para ser destruída, ela pode ser mudada repentinamente agora. A sua vida pode se transformar completamente agora. É só você, com a luta, ao invés de se afastar, se aproximar de Deus. Você pode ser padeiro,
mas o padeiro pode se tornar o copeiro. Se a sua vida está caminhando para ser destruída, ela pode ter a grande revolução que você não espera. É só você de Deus se aproximar. Pai, que nós não nos distanciemos da Tua presença, que nós não nos afastemos de Ti. Uma vez longe da Tua presença, uma vez longe de Ti, a destruição certamente chegará. Deus, não permita o mal destruir-nos, mas, ó Pai, que esse mal que veio, como diz lá fora, há males que vêm para bem, que esse mal que veio possa ser para o bem, possa ser para mudar, possa ser para levantar, para acrescentar, para poder ter aquisição e não perdas e não destruições. Deus, que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, porque agora eu uso a Tua autoridade, eu uso o Teu poder agora, e eu digo a esse mal que tem se levantado: vai embora, demônio da raiva, vai embora, demônio da ira, vai embora, demônio do esquecimento, da frieza, vai embora, espírito que colocou nessa pessoa o pecado, demônio que colocou nessa pessoa o mal. Eu te dou uma ordem: pula para fora, trabalho mandado, trabalho feito, trabalho presenteado, obra de magia negra, obra de feitiçaria, demônio que colocou no coração dessa pessoa um sentimento de vingança, demônio que colocou o ciúme, demônio que colocou olho grande, todo mal do inferno agora, toda maldição do inferno agora, eu levanto a minha voz contra o mal, eu levanto a minha voz contra o inferno, eu levanto a minha voz contra a doença, eu levanto a minha voz agora contra a oposição. Sai daí, coisa ruim, sai daí, coisa das trevas, sai daí, mal, sai daí, demônio que age no coração, que age no pensamento, é o demônio que direcionou a vida dessa pessoa a se tornar o que tem sido. Vai embora, coisa ruim, vai embora, coisa das trevas. Eu te dou uma ordem agora: todo mal, toda maldição, tudo que não presta, obra do inferno que tomou a mente dessa pessoa, obra do inferno que age no parente, que age na família, sai daí, demônio, sai daí, praga, sai daí, coisa ruim, sai daí, espírito que tem agido de uma maneira pecaminosa. É o demônio que está armando situação para destruir essa pessoa, é o demônio que está armando uma cilada para acabar com ele, para acabar com ela. Eu te dou uma ordem, eu exijo, eu ordeno, eu mando, em nome de Jesus: sai dessa pessoa, sai desse pensamento, sai dessa mão, sai desses pés, sai do corpo, sai da cabeça, sai dos órgãos. É o demônio que colocou a dor, é o demônio que colocou a artrite, a artrose, a osteoporose, que atrofiou os dedos, atrofiou os braços, atrofiou as mãos. Eu te dou uma ordem, demônio, eu te dou uma ordem, praga, sai daí, pula para fora, vai embora com a sua dor, vai embora com o que não presta, vai embora com aquilo que você tem se levantado, espírito. Eu te dou uma ordem, eu paraliso, eu ordeno todo mal que tem amarrado a vida dessa pessoa e não permite o progresso, não permite a revolução. É o demônio que colocou essa pessoa para baixo, colocou desânimo, é o espírito que de alguma maneira tem colocado essa pessoa contra a parede, tem pressionado essa pessoa a desistir, talvez até dar cabo da própria vida. Eu te dou uma ordem, eu te ordeno, eu te exijo mal, em nome de Jesus. Diga: sai, sai e sai agora, em nome de Jesus. Pai, que a revolução possa chegar, que o Teu poder possa nos alcançar, que aquilo que os nossos olhos não viram, que aquilo que os nossos ouvidos não ouviram e que nunca passou pelo nosso coração, que seja o que o Senhor está fazendo sobre nós. Pai, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Pode aplaudir. Amém. Você orou com fé? Orou com certeza? Se a sua vida estava caminhando para destruição, Deus vai encaminhar para a revolução. Vai revolucionar, vai mudar tudo. Só que você não pode permitir nada na dificuldade mudar quem você é. Uma vez que eu acrescento uma coisa que não é de mim com a dificuldade,
eu sou manipulado. Manipulação é mistura. Não deixa nada o diabo misturar em você. Não deixa nada pegar em você. O salmista disse: nada se me pegará. Não deixa nada pegar. Não deixa nada acrescentar, a não ser que venha de Deus. Do contrário, nada pode te influenciar. Os pensamentos do padeiro levou ele a ser morto. Os pensamentos do copeiro levou ele a ser revolucionado. Ele mudou. Você pode ter uma revolução, só depende do que você permite dirigir os seus pensamentos. O que você deixa ser construído com a luta dentro de você. O tubarão não vem para matar. O tubarão vem para despertar uma coisa que em você está dormente, está apagada, está acomodada, acostumada. Às vezes quando a luta vem, nós forçamos e acabamos sendo melhores do que um dia fomos. Amém? É como a história que eu disse um tempo atrás, volto a repetir. O rapaz era crente, mas crente. E aí inundou a cidade. E aí ele ficou em cima do telhado esperando e pedindo a ajuda de Deus. Apareceu o barco, ofereceu ajuda. Ele disse: não vou, Deus vai me salvar. Não quis. Passou uns minutos, veio o helicóptero. E o helicóptero: vamos, não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco apareceu o bote: vamos, rapaz, Deus vai me salvar. Não vou não. E ficou. A água subiu, ele morreu afogado. Quando chegou no céu, foi brigar com Deus. Oh Deus, eu achei que o Senhor ia aparecer, eu achei que o Senhor ia me ajudar, eu sou servo, sou temente, não tenho nada de mal. Deus falou assim: eu te mandei ajuda 3 vezes, você não quis. Eu mandei o barco, eu mandei o helicóptero, eu mandei o bote, e você não aceitou. Deus está te dando a chance de entrar no bote, de entrar no barco, de entrar no helicóptero. Só depende de você. Amém? Pode sentar. Pessoal do Facebook, Deus abençoe em nome de Jesus.